Meio-dia, 4 minutos, de volta para falar sobre política. Paulo Roberto já está por aqui. Aí, Saudações cordiais. Sob controle, meu amigo. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Você foi ao Pacto do Povo ontem à noite? Não. Então você não viveu as emoções? Não, eu vi as emoções vendo pela tela. Rapaz. Vendo pela tela. Gente demais, viu? Reginaldo Bastos é que foi lá, né? Exatamente. Quando o Roberto chegou, eu disse: meu amigo Bill faleceu, George Xavier está aqui de um lado. Cadê Reginaldo? Aí levaram Reginaldo para ver. Tinha que ver Reginaldo, né? Podia. Vamos à luta da política. O presidente americano Donald Trump chegou agora há pouco a Genebra, na Suíça. O que é que ele foi fazer na Suíça? O protocolo cerimonial achou melhor pousar em Zurique, aí vai de helicóptero para a cidade francesa, acho que é Evian, onde acontece o encontro do G7. Lula chegou um pouco mais cedo, saiu daqui ontem, já está por lá, vai tentar bater um papo com Donald Trump, ninguém sabe se esse encontro vai acontecer ou não. Por aqui, Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, pré-candidato à presidência da República, deu declarações sobre o panorama que ele enxerga em relação à eleição da Paraíba. E aí perguntaram: governador, o senhor vai com quem na Paraíba? Ele disse: olha, eu sou amigo de Cássio, sou amigo de Pedro, conheço Diogo e conheço o senador Cícero, ele chama Cícero de senador. Então, eu acho que eu vou com eles. Presta atenção. Sem dúvida, você sabe que fui colega do Cássio como senador da República, a minha ligação com o pai dele como deputado federal. Então, eu tenho uma amizade de longa data. E o Diogo fazendo parte aí da chapa de vice do senador Lucena, com quem eu me encontro com uma certa frequência nos debates dos assuntos das capitais, como também na educação. E lógico que esse assunto está sendo tratado especificamente aí pelas lideranças que representam o PSD. Não é? E eu quero estar aí e, sem dúvida alguma, construir um palanque, como nós costumamos dizer, na verdade, apesar de que hoje não é muito utilizado a forma de palanque, mas é a forma de dizer com quem nós estaremos marchando aí no estado da Paraíba. Está definido, né? Ele deve vir. Aliás, ontem tinha ministro no Pacto do Povo, né? Foi ver o show de Roberto Carlos. O Wellington Dias estava lá no Pacto do Povo, desfilando para lá e para cá, com Cida Ramos, com alguns outros correligionários petistas. Pois é, se Ronaldo Caiado fosse locutor de rádio, com esse gogó, né, dava para gravar alguns comerciais, não dava? Alguns. Vozeirão, então. Pois é. Nos bons tempos de Humberto de Campos, Humberto de Campos diria que ele tem uma barata na garganta. Não tinha isso, né? Do jeito que tinha uma voz bem grave, fulano tem uma barata na garganta. Quem também foi ao Pacto do Povo ontem foi Cássio Cunha Lima. Cássio chegou, foi olhar o Pacto do Povo como é que estava, o Parque do Açude Novo, o Parque Evaldo Cruz, foi ver o rei Roberto Carlos. Aí os repórteres procuraram Cássio para falar sobre política. Disse: não, senhor, nada de política, eu não quero nem saber. Eu vim ver a exposição sobre Luiz Gonzaga, vim olhar o Parque do Povo, estou conversando com casais que se conheceram aqui no parque, que começaram a namorar, e alguns têm já de convivência 40 anos, como o parque tem, outros têm 30 e poucos anos. Cássio Cunha Lima participa da coluna. E eu andando aqui no Parque Açude Novo, encontrei um casal que fez um depoimento fantástico. O casal olhou para mim e disse: Cássio, estamos completando 40 anos de casado e nos conhecemos aqui no Parque do Povo, onde a gente começou a namorar. Então veja o quanto de valor tem esse espaço. Né? Pessoas que se encontram, famílias que se formam, momentos de alegria, momentos de descontração. É sempre muito bom estar aqui e vir visitar essa exposição do Luiz Gonzaga, que é uma das maiores expressões da cultura nordestina. E ele estava com o filho também, né? O menino Vinícius, né, que tem 10, 11 anos, alguma coisa assim. Parece que o Diogo estava com ele também. Acho que chegou a passeada com ele. Vi algumas imagens, mas assim, passeando. Mas esse negócio de política, família, não me família. perguntem nada, que eu não quero nem saber. Eu vim para aqui olhar o rei, Roberto Carlos, e cantar para Jacilene, naturalmente, que é a atual esposa dele, não é? Tovar Correia Lima, deputado estadual, tem dado algumas entrevistas e aqui e ali ele é instado a falar sobre o doutor Johnny Bezerra. Johnny, que foi candidato a prefeito de Campina Grande, o médico, ex-secretário estadual de saúde, e os colegas sempre perguntam: Tovar, e Johnny, essa volta, ou esse início da convivência de Johnny com os membros da família Cunha Lima e com os agregados, como é o seu caso? O que é que você diz?
Tovar continua dizendo, já tinha dito em outras oportunidades, e continua dizendo que Johnny Bezerra exagerou na eleição municipal quando desceu a lenha em quem tivesse o sobrenome Cunha Lima. Tem repercussão na mídia, olha aqui. Tovar expõe mágoas da campanha e diz que Johnny Bezerra exagerou contra os Cunha Lima. Ele cometeu esse erro, disse Tovar. Explicamos, Wellington. Olha aqui. O deputado estadual Tovar Corrêa Lima comentou a relação com Johnny Bezerra, relembrou episódios da disputa pela prefeitura de Campina Grande. E ao abordar a campanha de 24, Tovar foi direto ao avaliar a postura adotada por Johnny contra a família Cunha Lima e disse: quando Johnny é candidato à prefeitura de Campina Grande, comete esse erro. Isso é fato. Eu dizia na época e disse, Johnny errou, porque a disputa dele não era com Cássio, nem com Ronaldo, nem com Pedro. Era com Bruno. E ele desceu além de todo mundo que tivesse o sobrenome Cunha Lima. Então a gente percebe que Johnny fica meio por ali, arredio, quando chega hoje, não dão muita importância, né? Tem essa coisa. Pois bem, e saiu mais uma pesquisa para governo do estado da Paraíba. A gente costuma dizer aqui que quem discorda dos números, brigue com os números se quiser, porque pesquisa, várias ainda serão divulgadas. A pesquisa que é registrada pode ser divulgada, quem está na frente acha legal, quem está atrás normalmente contesta. Olha aqui a repercussão. Eleições 26 na Paraíba. Confira os números para governador e avaliação da atual gestão, que é a gestão de Lucas Ribeiro. Nós vemos aí Olímpio Rocha, Efraim Filho, Lucas Ribeiro e Cícero Lucena. Primeiros números, Wellington. Olha aqui. Levantamento realizado pelo Instituto Data Trends Pesquisas entre os dias 7 e 9, agora, com 1.200 eleitores paraibanos, mostra o atual governador Lucas Ribeiro, do Progressistas, na liderança pela disputa do governo paraibano. Mostramos mais. No cenário estimulado, Anchieta, com todos os postulantes apresentados aos entrevistados, Lucas aparece com 33% das intenções de voto, seguido pelo ex-prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, com 26%. Pesquisa estimulada, 33 a 26, 7 pontos de vantagem. Efraim Filho vem com 19%, Olímpio Rocha aparece com 1%. Vamos a outro cenário. O Instituto também testou cenários de segundo turno. Em uma eventual disputa entre Lucas e Cícero, o governador alcança 45% contra 35%, segundo turno, 10 pontos de vantagem. Nesse cenário, 9% dos entrevistados se declararam indecisos, 11% optariam por votar em branco ou anular o voto. Já em um confronto entre Cícero e Efraim, no segundo turno, se Lucas não fosse, o ex-prefeito da capital lideraria com 43% contra 31%. Brancos e nulos nesse cenário somariam 14% e os indecisos chegam a 12%. Temos um outro cenário. No terceiro cenário de segundo turno, Lucas amplia a vantagem se ele fosse para o segundo turno contra Efraim Filho, registrando 49% das intenções contra 28%. A pesquisa possui margem de erro de 2,86 pontos percentuais para mais ou para menos e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob esse protocolo que você vê aí na sua tela. Mas o governo também foi avaliado. Olha só, a pesquisa também avaliou a administração estadual de Lucas Ribeiro. De acordo com o Data Trends, a gestão é aprovada por 66% dos entrevistados, 33% desaprovam o governo e 1% não soube opinar. Vão se desenhando os cenários por aí, não é? Exatamente. E a partir sempre bom dizer que pesquisa é retrato de momento. Xerox daquele instante. Exatamente. Porque o pessoal faz um cavalo de batalha. Gente, isso é um retrato de momento. Você veja que há um mês atrás a gente estava trazendo pesquisa com outro cenário. Cícero na frente, né? Com vários corpos de vantagem. Exatamente. Então tem isso, né? Vai acontecendo assim. Vamos à boca maldita de hoje? Aula de como ser prefeito. Sim. Aula do que deve fazer um prefeito. Quem dá esse depoimento nunca foi prefeito, mas foi governador, eleito e reeleito. E conviveu com pelo menos 300 prefeitos, porque 223 em cada mandato, mas teve 2 mandatos e por aí vai. João Azevedo, ex-governador da Paraíba, pré-candidato ao Senado brasileiro, disse o que é que deve fazer um prefeito. Prefeito
com P maiúsculo. Não aquele prefeito que dorme até 10, 11 da manhã, que acorda sem saber o dia da semana, como dizia minha avó, areado, perguntando que dia é hoje, não sabe nada que está acontecendo e nem quer saber. Mas João Azevedo deu a receita do que um bom prefeito deve fazer, a nossa boca política de hoje, e vamos acompanhar. O prefeito que não entender que todo dia ele tem que acordar cedo, ir para a rua, para a cidade dele, para mandar limpar, para botar a iluminação funcionando, para fazer o posto de saúde funcionar, a escola funcionar. E no outro dia, sabe o que é que ele acorda? Ele vai fazer o quê? A mesma coisa. Olhar se a cidade está iluminada, se a cidade está limpa, se a escola está funcionando, se o posto de saúde está funcionando. Sabe o que é que ele vai fazer no outro dia? A mesma coisa. Deu o recado, deu? Deu. Eu conheço uns que nunca fizeram isso. Deu o recado muito direto. Lá vem. É isso, Anchieta. Tá bom, Paulo. Até Um amanhã. abraço. O Nildo nos espera amanhã. Amanhã, esse tapete vermelho para você vai botar as meninas com aquelas roupas juninas, Eita. entendeu? Cada uma com um laço de fita, Eita. dançando para você. E o trio de forró tocando E lá. aquele cafezinho, né? Amanhã vai ser outra coisa. Será? Esse vai ser café, não. Tá bom, meu amigo. Até Até amanhã, amanhã. então. Muito bem, vamos a Brasília, direto de Brasília, Napoleão de Castro. Um abraço, Anchieta. Cumprimentar a você. Cumprimentar o nosso telespectador do Em Dia nesta segunda-feira, 15 de junho. A equipe da Rede Ita volta de Brasília. A gente inicia mais uma semana de acompanhamento aqui direto da capital federal. A semana política em Brasília começa com o tema da redução da jornada de trabalho como principal debate. Por um lado, no Senado da República, o presidente Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, continua na sua vontade, no seu desejo de travar essa pauta, colocando na CCJ, depois na comissão especial, para só depois das eleições levar para uma votação no plenário do Senado. Uma espécie de enfrentamento com o próprio governo hoje aqui no país. Já no outro lado, na Câmara Federal, que já aprovou em primeiro e segundo turno a proposta de emenda à Constituição, a PEC, da redução da jornada de trabalho, o presidente Hugo Mota quer colocar amanhã em votação o projeto do governo que trata desse tema. Fica, de certa forma, controverso, como já foi aprovado uma PEC e agora se vota o projeto. É porque essa matéria está travando a pauta de votações na Câmara Federal no regime de urgência, que terá uma pequena participação de parlamentares em plenário, uma vez que foram liberados os pontos dos senadores e também dos deputados federais pelo meio digital. As informações de Brasília, os bastidores, as notícias do Congresso Nacional. Napoleão de Castro. Obrigado, Napoleão. E vamos ver quem está acompanhando a gente? Vamos para a tela, para a interação com os telespectadores. João de Aroeiras. Olha que coisa linda, as ruas da minha amada Aroeiras já estão em clima de Copa.